Viver em outro mundo. Capítulo 4. Fazenda espacial. Programa Spatial Farm iniciando. Conectando-se à rede. Conexão de rede bem-sucedida. Operando normalmente. Descobrindo o host. Inspecionando as condições do host. Condição do host normal. Vinculando-se ao host. Seu nível atual é 1. Recompensa do sistema 500 ouro. 6 sacos de sementes de feno. Cada saco pode plantar um campo. Você já limpou um pedaço de terra. Área 10 campos. Nível 0. Você pode comprar as sementes necessárias na loja. A colheita pode ser trocada por ouro na loja. Devido ao mau funcionamento da rede, você pode livremente entrar no farm. Você só pode se conectar ao servidor. Incapaz de se conectar aos amigos. Desculpe o problema. Zawai ficou ali estupidamente. Ele sentiu como se estivesse sonhando. Tudo parecia irreal. Mas ele realmente ouviu aquela voz agora. Se fosse na Terra, Zawai não acreditaria. No máximo pensaria que era uma pegadinha. Mas este lugar era diferente. E se ele podia aceitar a transmigração, no que ele não podia acreditar? Zawai disse imediatamente em sua mente: entre na fazenda. Assim que ele terminou, houve um flash diante de seus olhos. Quando voltou a ver, não estava mais em seu castelo, mas em um amplo espaço aberto. Esse espaço era muito grande, cerca de 2/3 de hectare, todo o terreno limpo, com pás novinhas fincadas no chão na beirada. Ao lado da terra havia uma pequena fonte, ao lado da qual havia um baúde. Havia uma pequena cabana de palha, à esquerda da qual havia uma casa de cachorro de palha. Sob a janela da cabana de palha havia 2 garrafas, uma marcada com inseticida e a outra com herbicida. Ao lado das 2 garrafas havia também uma cesta, na qual estava escrito coleção. No lado direito da cabana havia uma cabana de palha ainda menor, na qual estava escrito celeiro. Além destes, havia apenas uma espessa neblina ao redor, sem nada visível. Tudo o que ele podia ver claramente era esta cabana de palha e aquele espaço aberto. Zawai estava muito familiarizado com isso. Além da falta de experiência, este lugar era o jogo com o qual ele estava mais familiarizado, Fargame. Diferente de outros nerds, Zawai mais gostava de ler livros, ler romances, escrever romances. Mesmo que ele tenha feito apenas uma pequena mudança, ainda era algo que ele nunca se cansava, e ele nunca entrou em jogos. Mais tarde, alguns amigos apresentaram Zawai para tentar jogar Fargame. Este jogo não exigia que você investisse muito tempo, e jogá-lo era muito simples. Consequentemente, Zawai também sempre continuou jogando, e agora sua fazenda já estava no nível 27. Mesmo que não fosse muito alto, ele ainda havia limpado sua terra e estava apenas no meio de brincar com pastagens. E o que todos que começaram a jogar sabiam era que o sistema lhe daria livremente uma cena, assim como uma cabana de palha, e a cena que Zawai estava vendo agora era exatamente a mesma que aquela. A diferença era que Zawai tinha visto através de seu computador, mas agora ele estava olhando de dentro do espaço. Zawai olhou fixamente para tudo isso. Ele realmente não sabia o que pensar. Ele não podia deixar de agachar, raspando o solo no chão. Mas quando ele agarrou a alma, uma voz de repente ecoou em sua cabeça: o solo espacial, nível 1, já arado, pode ser usado para plantar, aumentando o tempo até a maturidade, 10 vezes. Pode ser usado fora do espaço, pode melhorar o solo fora do espaço. Zawai olhou fixamente, então ficou feliz. Ele ainda sabia muito pouco sobre este espaço. Agora com a chance, ele correu até a nascente e usou a mão para tocar a água da nascente. E com certeza, houve um aviso: água da nascente espacial, nível 1, pode ser bebida. Tem um efeito de melhoria no corpo humano. Pode ser usado para irrigação, aumentando o tempo de maturidade da colheita, 10 vezes. Pode ser retirado do espaço e usado. Pode melhorar o solo fora do espaço. Zawai já estava tonto com essa boa sorte repentina. Ele esticou uma mão na água da nascente, com os olhos opacos e rindo e dando risadinhas. Ele até esqueceu de puxar a mão. Depois de um bom tempo, Zawai se levantou, rindo alto. Willie Evans, eu realmente não esperava que você fosse realmente tão generoso. Ah, bom, excelente. Zawai foi extremamente claro sobre o fato de que aqui no continente Ark, era completamente impossível para ele praticar qualquer magia ou que de batalha. Então ele estaria destinado a ser medíocre por toda a vida. Também seria impossível vingar o ódio de Adão. Mas com este espaço era diferente. Mesmo que ele não pudesse se vingar,
Ele ainda poderia manter o clã Buda e deixá-lo florescer. Isso também poderia contar como uma espécie de vingança para Adam. Zhao Ai se acalmou depois de um bom tempo. Ele primeiro correu para pá ao lado do campo. Ele queria ver se essa pá era tão milagrosa quanto no jogo. Quando sua mão tocou a pá, o aviso ressoou mais uma vez. Pá, ferramenta, nível 1, pode virar o solo automaticamente. Tempo de operação, 10 campos-dia, pode ser trazido para uso fora do espaço. Zhao Ai riu instantaneamente. Então ele foi até o baúde, um aviso ressoando uma vez ao tocá-lo. Baúde, ferramenta, nível 1, pode irrigar automaticamente o solo. Tempo de operação, 10 campos-dia, pode ser trazido para uso fora do espaço. Inseticida, químico agrícola, tóxico, nível 1, pode matar insetos automaticamente, não para consumo, pode ser retirado do espaço, doses, infinitos. Herbicida, químico agrícola, tóxico, nível 1, pode matar ervas daninhas automaticamente, não para consumo, pode ser retirado do espaço, doses, infinitas. Cesta, ferramenta, nível 1, pode coletar colheitas automaticamente, tempo de operação, 10 campos-dia, pode ser trazido para uso fora do espaço, a colheita adquirida é armazenada automaticamente no celeiro. Depois de investigar todas as coisas fora da cabana, Zhao Ai já entendia que este lugar não era muito diferente do espaço do jogo, mas ainda não era muito parecido. Mas para ele era ainda melhor. Zhao Ai entrou na cabana de palha com o peito cheio de emoção. A cabana de palha não era grande, mas estava completamente mobiliada, uma cama coberta com feno, uma mesa, 4 cadeiras, um armário, um fogão, um conjunto completo de talheres e, o mais importante, ao lado da cabeceira da cama estava também algo como um computador, mas apenas um monitor. Zhao Ai rapidamente se aproximou da tela, descobrindo que estava acesa. No topo havia apenas 2 ícones, acima de um estava escrito loja e acima do outro estava escrito introdução da fazenda. Zhao Ai prontamente abriu a introdução da fazenda. Ele realmente queria saber como ele teria uma fazenda assim, exatamente o que estava acontecendo. A mão de Zhao Ai tocou o ícone de introdução da fazenda, que imediatamente se transformou em uma linha de luz branca, e de repente havia uma grande quantidade de informações na mente de Zhao Ai. Depois de muito tempo, tendo digerido a informação, ele também adivinhou mais ou menos como essa fazenda havia surgido. Antes de Zhao Ai vir a este mundo, ele estava jogando em seu computador, jogando apenas seu jogo de fazenda. Mas, por algum motivo desconhecido, ele de repente acabou aqui, e aquele jogo de fazenda também o seguiu. Pode ser que a fazenda tenha mudado na transmigração e conservado toda a sua funcionalidade original, ficando ainda mais poderosa. Essa fazenda já havia se tornado seu sistema, e esse sistema também estava vinculado a Zhao Ai. Em outras palavras, embora Zhao Ai não pudesse se conectar ao servidor host na Terra por meio desse farm, ele poderia usar qualquer funcionalidade desse farm como desejasse, incluindo aquela loja. Ele podia usar o ouro para fazer compras, podia vender sua colheita para a loja, podia trazer as coisas da fazenda para fora, e trazer as coisas de fora para dentro. Tudo seguia seus desejos. Só que atualmente o farm estava apenas no nível 1, e muitas funcionalidades não estavam disponíveis. Se ele pudesse elevar o nível, ele poderia até abrir pastagens, e poderia até expandir suas terras. Basicamente, não havia limite para o quão longe ele poderia expandir, e à medida que a fazenda subia de nível, virando solo, regando ou pesticidas e tal, poderia ganhar experiência, subindo de nível lentamente, e ele também poderia trazer coisas relacionadas para fora daqui para evoluir o espaço, nivelando assim. Em outras palavras, Zhao Ai poderia trazer algumas especialidades do continente Ark, aumentando as mercadorias ou colheitas dentro do espaço, para aumentar o nível do espaço. Simplificando, Zhao Ai obteve um truque que desafia o céu. Zhao Ai só queria rir. Com um espaço tão desafiador para o céu, florescer não era nada difícil para ele, e até mesmo se vingar de Adam e do clã Buda não era impossível. Um plano descarado começou a se formar em sua mente. Ele poderia usar o solo e a água do espaço para melhorar a terra no deserto negro, o que equivaleria a ter uma fazenda gigantesca própria. Enquanto ele desenvolvesse este lugar, ele poderia contratar ainda mais homens, tornando-se um déspota regional, e quando chegasse a hora ele poderia vingar o clã Buda. Zhao Ai voltou a si depois de muito tempo,
balançando a cabeça suavemente, rindo de si mesmo por ter se adiantado demais. No momento ele nem teve o primeiro golpe do personagem por vingança. É melhor ele primeiro entender esse lugar com mais clareza. Enquanto pensava, Zhao Ai abriu casualmente o ícone da loja, e um aviso imediatamente ecoou. Bem-vindo à loja espacial. Posso perguntar o que você deseja comprar? Zhao Ai olhou para a tela, na qual estavam dispostas imagens de algumas colheitas da terra. Abaixo delas estava escrito seu preço e nível. Zhao Ai sabia que isso definitivamente era o mesmo que no jogo e não deu mais do que alguns olhares. Então fechou a página da loja e olhou ao redor. Ele finalmente caminhou até aquele armário. Ele acreditava que este armário definitivamente não era qualquer decoração, mas ficou desapontado ao descobrir que não havia nenhum prompt quando ele o tocou. Zhao Ai olhou fixamente, abrindo o armário e descobriu três coisas dentro. Uma bolsa de pano, uma bengala curta com a cabeça esculpida em forma de inseto e uma bengala curta com a cabeça esculpida em forma de grama. Zhao Ai sabia o que eram essas coisas praticamente com um olhar. Ele pegou aquela bolsa de pano pela primeira vez, e um aviso com certeza veio. Bolsa, pode conter ouro, quantidade limitada, ouro atual, 500, devido ao seu nível ser muito baixo, o ouro não pode ser trazido para fora do espaço. Zhao Ai olhou fixamente por um momento, então ficou feliz. Mesmo que o prompt tenha sido muito curto, ele ainda entendeu muitas coisas ao ouvi-lo. Esta bolsa era na verdade algo como uma bolsa espacial, parecia que só podia guardar dinheiro. Mas não foi isso que chamou a atenção de Zhao Ai, sua atenção estava no que veio depois. Devido ao seu nível ser baixo, o ouro não podia ser trazido para fora. Então isso não significava que uma vez que seu nível subisse, ele poderia trazer o ouro do espaço exterior e usá-los. Céus, se é realmente assim, então é bom demais. Viver em outro mundo. Capítulo 5. Fraude que desafia os céus. Zhao Ai respirou fundo algumas vezes, se acalmando antes de pegar a bengala. O prompt explicando: ferramenta de liberação de pragas, nível 1, pode produzir insetos nocivos que comem colheitas. Frequência de uso: 50 vezes por dia, pode ser trazido e usado fora do espaço. A ferramenta de liberação de ervas daninhas, nível 1, pode produzir ervas daninhas, combate as culturas agrícolas por nutrição. Frequência de uso: 50 vezes por dia, pode ser trazida e usada fora do espaço. Zhao Ai sorriu, soltando as duas bengalas. Essas duas coisas eram boas, especialmente para pessoas obscuras. Não havia mais nada na casa, e Zhao Ai saiu da cabana de palha, indo até o celeiro. Ele sabia que definitivamente haveria mais coisas boas no celeiro, pelo menos ele não tinha encontrado os prometidos sacos de sementes aqui. Zhao Ai logo chegou ao celeiro. Parecia extremamente comum, uma pequena cabana de palha, com uma pequena porta de madeira, e nada de especial. Zhao Ai tocou a porta de madeira com a mão, ouvindo o som do prompt. Celeiro, nível 1, pode armazenar mercadorias, tipo e quantidade limitados. Mercadorias armazenadas dentro são idênticas quando retiradas, podem ser usadas fora do espaço. Itens atuais: sementes de feno, 6 sacos. Zhao Ai não pôde deixar de pensar: sementes de feno. Assim que o pensamento passou, na frente dele apareceram 6 saquinhos, marcados semente de feno. Zhao Ai parecia distraído, então exultou. Ele ainda estava se perguntando como usar o celeiro. Ele não esperava que precisasse apenas de um pensamento. Isso realmente era bom demais. Zhao Ai empurrou a porta do celeiro, mas descobriu que não abria. O celeiro parecia um adereço, basicamente sem uso. Zhao Ai sorriu levemente, então se virou e caminhou de volta para a cabana de palha, sentando-se na cama de feno, arrumando calmamente suas descobertas. Agora ele tinha um espaço assim. Primeiro era que a terra podia ser cultivada, depois água para beber, e ele podia até melhorar enormemente o tempo de maturação das colheitas, 10 vezes, e com a água, isso era mais 10 vezes. Céus, com este lugar, ele não precisava se preocupar em passar fome. Essa cesta poderia ser usada, a pá também, o baú de pesticidas, ferramenta de liberação de pragas, ferramenta de liberação de ervas daninhas. Todas essas coisas eram boas, e podiam ser trazidas para fora. O principal era aquele celeiro. Ter o celeiro era o mesmo que ter um enorme depósito interespacial. Era o que o fazia mais feliz. Das memórias de Adam,
Este mundo tinha muitas ferramentas de armazenamento. Um mago do tipo espaço poderia produzir um, mas magos do tipo espaço eram raros, visto que embora houvesse muitas ferramentas de armazenamento no continente, elas estavam todas nas mãos desses nobres, muito raramente os plebeus as teriam. Essas ferramentas de armazenamento não podiam ser comparadas ao celeiro. Essas ferramentas eram todas muito pequenas, mesmo as maiores não mais do que algumas centenas de metros cúbicos, e já eram consideradas ferramentas divinas. Algo tão grande quanto seu celeiro era basicamente inexistente. O mais importante ainda era que as ferramentas de armazenamento no continente da Arca não tinham como armazenar coisas vivas, mas o celeiro espacial tinha, e ele podia estocar tipos ilimitados. Além desses acessórios, ele também tinha 6 sacos de sementes de feno e 500 moedas de ouro. Mesmo que o ouro atualmente não pudesse ser trazido para fora, mas eles poderiam ser usados para fazer compras na loja espacial, isso era o suficiente. Depois de ler a introdução do espaço, Zhao já sabia que este lugar seguia o jogo que ele jogou antes, e as configurações básicas eram mais ou menos as mesmas. Depois que seu nível subiu, ele poderia abrir pastagens e fazer muito mais coisas. O mais importante agora era que ele tinha 10 campos e uma primavera sem fim. Com essas duas coisas ele poderia pensar em maneiras de melhorar o solo negro de seu território, mas antes de tudo ele tinha que plantar esses 10 campos. Pensando nisso, Zhao não pôde deixar de sorrir ironicamente. Ele era um nerd antes, mas tinha nascido na cidade e basicamente nunca havia cultivado, a ponto de não ver a diferença entre milho, soja, gergelim, cevada e arroz. Tendo de repente cultivando agora, ele realmente não sabia como começar. Zhao devolveu os sacos de sementes de feno ao celeiro. Ele compreendia claramente que a semente do pasto não servia para ele agora, mas seria se ele abrisse pastagens mais tarde. O que ele precisava agora era de comida, ou sementes de colheitas comerciais. Abrindo a interface da loja, havia imagens de algumas colheitas no topo, abaixo das quais estava escrito o nível e quanto dinheiro era necessário para comprá-las, assim como a interface do jogo. Zhao examinou a interface, descobrindo que realmente era como o jogo, as configurações da mesma forma. Agora ele estava apenas no nível 1, e as sementes que ele podia cultivar eram apenas feno, rabanete, cenoura e couve chinesa. O resto ele não podia plantar. Zhao tentou cutucar uma semente de colheita de segundo nível, e a interface imediatamente deu uma mensagem de nível insuficiente. Zhao também entendeu, este lugar realmente era o mesmo que o jogo. Apenas esses 4 tipos de culturas poderiam ser plantados, e Zhao heroicamente não hesitou em escolher sementes de rabanete. Cada saco de semente de rabanete era 150 de ouro, e cada saco de sementes semeava 10 campos. 10 campos poderiam produzir cerca de 80.000 cati de rabanetes, que seriam 500 ouros se vendidos para a loja. À luz do poder de compra neste mundo, 500 moedas de ouro eram cerca de 50.000 yuans na Terra. Em outras palavras, uma moeda de ouro era igual a 100 RMB, uma moeda de prata era 10 RMB e uma moeda de cobre era igual a 0,1 RMB. Calculando assim, o cultivo de rabanete era bastante lucrativo, mas ainda faltava um pouco em comparação com o bok-choy e as cenouras. Mas a razão pela qual Zhao escolheu o rabanete não foi por causa de quanto dinheiro poderia ganhar, mas por causa da experiência. Ao jogar Fargame antes, Zhao uma vez calculou muito conscientemente todas as coisas relacionadas à agricultura, desde o cultivo do solo, o plantio, a colheita, e o que deu mais experiência foi inesperadamente esse rabanete menos notável. O mais importante agora era primeiro aumentar seu nível, assim ele poderia cultivar ainda mais terras e, em geral, plantar rabanetes também daria muito ouro. Então nas atuais circunstâncias, cultivar rabanetes era mais adequado. Zhao era um nerd, e os nerds não gostavam de sair, por isso, quando ele inevitavelmente tinha que sair, ele primeiro calculava o que iria fazer hoje, e como fazê-lo no menor tempo possível, ou o que ele tinha que fazer vários dias depois e se ele pudesse fazer isso ao mesmo tempo, então ele não teria que sair novamente por alguns dias. À medida que isso acontecia, naturalmente fomentava uma espécie de natureza calculista. Ao fazer qualquer coisa, ele calculava corretamente, então encontrava o método de implementação que mais lhe convinha. Desta vez foi o mesmo. Ele havia calculado por um longo tempo e finalmente escolheu rabanetes,
porque o rabanete dava a melhor experiência. Comparado a isso, a perda de um pouco de ouro basicamente não contava para nada. Zhao Ai imediatamente comprou um saco de sementes de rabanete. As sementes não apareceram na frente dele e foram colocadas no celeiro. Mas com um pensamento, uma pequena bolsa apareceu imediatamente na frente dele. Esta bolsa não era grande, e também parecia bastante plana, como se nada estivesse dentro. Mas assim que a mão de Zhao Ai tocou o saco, houve imediatamente um aviso: semente de rabanete, um saco, pode ser plantado, pode ser trazido para fora, planta 10 campos. Zhao Ai soltou um suspiro. Felizmente, este saco de sementes poderia plantar nestes 10 campos, caso contrário não teria dinheiro para comprar sementes. Mas este sistema realmente poderia esquematizar, dando apenas o valor de 6 campos, mas forçando você a valer 10 campos, verdadeiramente insidioso. Fechando a interface da loja, Zhao Ai pegou um saco de sementes e saiu da cabana de palha. Mas ao ver aqueles 10 campos ficou estupefato. Ele havia comprado a semente, mas como as plantou? Um nerd como ele agricultor, não sabia nem plantar rabanete. Isso realmente era terrível. Pensando nisso, Zhao Ai não pôde deixar de pensar em devolver o saco de sementes ao celeiro, quando de repente olhou para o saco de sementes em sua mão, uma maneira descarada de pensar germinando em sua mente. Tudo nesse espaço parecia girar em torno dele. Embora ele precisasse de dinheiro para comprar sementes, os fundos iniciais foram fornecidos, como se ele estivesse realmente jogando um jogo. Se foi assim, então deveria realmente haver uma necessidade de ele fazer as coisas sozinho. Pensando nisso, Zhao Ai pensou imediatamente em plantar os rabanetes. Ele tinha acabado de terminar o pensamento, quando o saco de sementes em sua mão voou, imediatamente seguido pela pá no chão também se movendo. A pá fez pequenos buracos no chão, e o saco de sementes jogou uma semente para cair dentro, após o que o balde imediatamente voou e derramou água no buraco, seguido pela pá cobrindo o pequeno buraco, depois cavando um novo buraco, derramando sementes, regando, enterrando, como se várias pessoas estivessem trabalhando com uma clara divisão de trabalho e uma cooperação tácita, lidando com todo o trabalho em conjunto sem a necessidade de Zhao Ai levantar a mão. Zhao Ai assistiu a essa cena e não pôde deixar de rir alto. Este espaço era realmente muito bom. Ele se sentia como se fosse o deus deste lugar, e enquanto ele pensasse, as coisas no espaço se moveriam de acordo com seus desejos. Isso realmente era bom demais. Vendo que ainda levaria algum tempo para semear o campo, Zhao Ai também temeu que Grian descobrisse que estava faltando e se preocupasse, e pensou em deixar o espaço. Com o pensamento, ele voltou para seu quarto no castelo da Montanha de Ferro. Olhando para o céu do lado de fora da janela, inesperadamente não mudou muito. Além disso, parecia que ninguém havia entrado na sala. Isso deixou Zhao Ai ainda mais convencido de que o tempo que ele permaneceu no espaço definitivamente não tinha sido longo, e mesmo que ele tivesse ficado lá por mais tempo, o tempo naquele espaço definitivamente fluiria de forma diferente do que fora. Zhao Ai estava tão feliz que queria gritar. Com uma trapaça tão desafiadora do céu, ele poderia pelo menos assumir um posto como um pequeno proprietário livre e restrito neste mundo. Se ele poderia ajudar Adam com vingança e coisas assim, primeiro garantir que ele tivesse uma vida confortável era razoável. Zhao Ai teve que admitir que não era uma pessoa muito ambiciosa, tinha o coração de um camponês menor. Enquanto ele estivesse bem, revivendo o clã Buda, vingando o clã Buda, vingando Adão e outros enfeites, essas eram todas as coisas que ele pensava com entusiasmo. Pensando no poder daqueles grandes nobres, Zhao Ai sentiu uma explosão de medo. A sobrevivência da majestosa família Buda dependia de uma palavra, e extinguir algo como um pequenino Zhao Ai era apenas uma questão de acenar com a mão para eles. Viver em outro mundo. Capítulo 6, Plotagem Loki. Ele definitivamente tinha que ser discreto. Tendo lido inúmeros romances de transmigração, Zhao Ai entendeu claramente que se ele não soubesse ser discreto em outro mundo, então ele não teria um bom final. Zhao Ai acreditava que os romances eram apenas ficção, a razão pela qual esses MCs podiam chamar o vento e convocar a chuva em outros mundos era tudo por causa dos dedos de ouro do autor. Se uma pessoa, sozinha em um ambiente desconhecido, ainda agisse tão desenfreadamente, as consequências definitivamente não seriam boas. Agora, o status de Zhao Ai era o do último herdeiro do clã Buda,
e ao mesmo tempo eles haviam ofendido as facções mais poderosas do Império Aksu. Sob tais circunstâncias, se ele não mantivesse a chave, então o primeiro a morrer definitivamente seria ele. Mesmo que ele tivesse a fazenda espacial para se esconder agora, ainda havia muitas maneiras de matar uma pessoa sozinho, e Zhao Ai não queria perder a cabeça descuidadamente enquanto dormia. Assim como Zhao Ai estava pensando sobre essas coisas, de repente houve uma batida na porta. Zhao Ai parecia distraído, mas imediatamente disse: "Entre." Meg abriu a porta e entrou, a cabeça baixa sem olhar para Zhao Ai, curvando-se para ele dizendo: "Jovem mestre." Então nada mais. Zhao Ai olhou para a aparência de Meg e também deu um breve sorriso irônico. A razão pela qual Meg não levantou a cabeça para olhar para ele foi porque Adam já queria molestá-la por causa de sua beleza. No final das contas, ele não conseguiu, mas a partir de então Meg sempre evitou Adam, e mesmo que o conhecesse, ela apenas abaixaria a cabeça e o chamaria de jovem mestre, depois se viraria e sairia. Zhao Ai suspirou. Tudo isso foi um problema causado por Adam, mas coube a ele lidar com isso. Céus, esta é realmente uma colheita de desastre. Zhao Ai olhou para a aparência de Meg, então suspirou novamente. "Eu estou bem, você desça e descanse. Eu também vou dormir um pouco, tudo bem se você vier me chamar para o jantar." Meg fez um ruído de resposta, então se virou e saiu. Depois de sair, ela ainda mantinha guarda do lado de fora da porta de Zhao Ai. Olhando para ela como se fugisse dele, Zhao Ai sorriu ironicamente novamente. Seu corpo estava agora melhor, sem nenhum desconforto. A razão pela qual ele disse que iria descansar foi para colocar as memórias de Adam em ordem, e dar uma olhada se ainda havia alguma coisa que ele não sabia. Adicionando que ele atualmente tinha fazenda espacial, isso foi uma grande ajuda para seu crescimento futuro. Ele tinha que pensar em como aproveitar ainda melhor essa fazenda espacial. Agora mesmo ele estava plantando rabanetes na fazenda espacial, e se vendesse os rabanetes de volta para a fazenda, obteria pelo menos 500 ouro. Em outras palavras, ele poderia ganhar 350 de ouro. Ele também poderia levar esses rabanetes para fora através do celeiro, então deixar Green trazê-los para vender em outras áreas do continente Ark. Então ele poderia ganhar um pouco mais de ouro. Mas o mais importante era que ele atualmente não sabia se o continente da Arca tinha algo como rabanetes. Adão costumava ser um esbanjador. Era basicamente impossível para ele comprar legumes, e as coisas que ele comia eram normalmente pratos comparativamente bons, e provavelmente já cozinhavam uma vez. Ele basicamente não teria perguntado sobre o que havia na comida, então ele basicamente não tinha ideia se este continente tinha um vegetal como rabanete. Se esses rabanetes não pudessem ser comprados fora, ele também teria que processá-los. O rabanete inteiro era um tesouro, e a colheita de rabanetes deve ser feita da maneira mais completa possível. As folhas de rabanete também não seriam negligenciadas. As folhas de rabanete eram muito saborosas, desde que fossem simplesmente marinadas, poderiam ficar deliciosas. Zhao Ai morava no norte da China, por isso ele ainda se lembrava claramente de sua mãe usando folhas de rabanete marinadas na cozinha quando ele era pequeno, e esse sabor era muito bom. Essas folhas de rabanete poderiam ainda ser usadas como forragem para alimentar alguns animais de pasto. Se este mundo não tivesse algo como rabanete, eles poderiam vender os rabanetes e manter as folhas para alimentar algumas feras mágicas pastando. Nas memórias de Adam havia algumas feras mágicas que eram muito fáceis de criar, comendo qualquer coisa, e quando chegasse a hora eles poderiam criar grandes quantidades dessas feras mágicas, sem ter que se preocupar com carne. Além disso, eles também poderiam estabelecer um pasto, o que naturalmente significaria ainda mais renda. Mesmo que este mundo tivesse rabanetes, mas o preço não fosse alto, então ele vendia para a loja espacial. Assim ele ainda poderia guardar as folhas de rabanete. Não importa o que, ele não poderia ser um desperdício. Como seu nível atual era insuficiente, Zhao Ai ainda não conseguiu abrir um pasto no espaço, mas primeiro poderia estabelecer pastagens aqui no continente Ark. Uma vez que o espaço se nivelasse mais tarde, ele poderia abrir pastagens no espaço também. Então ele poderia criar alguns animais da terra lá. Zhao Ai já havia pensado nisso. Seu desenvolvimento posterior teria que depender da agricultura. De qualquer forma, o espaço não tinha poder de ataque, então a agricultura era mais adequada para ele.
Agora ele tinha um grande feudo, uma montanha, além de uma terra morta, bem como Carrion Marsh. Essas áreas eram todo o seu feudo, mas tornar essas áreas úteis levaria muito tempo. Zhao Ai só esperava que a água e os solos espaciais da fazenda realmente pudessem transformar o deserto negro. Se assim fosse, então ele poderia ter uma grande extensão de terra arável. Não importa quando foi, a terra sempre foi fundamental. Quanto à mão de obra, isso era algo com que Zhao Ai nunca se preocupou. Porque ele sabia que este mundo tinha um tipo de gente que faltava na terra, escravos. A terra não tinha escravos, mas este lugar tinha. Contanto que você tivesse dinheiro, você poderia comprar muitos escravos, e a vida ou a morte desses escravos estavam todas sob seu controle. Eles eram absolutamente leais a você e, além disso, não fugiriam, já que cada escravo era marcado com a marca específica do clã. Se eles fossem descobertos como sem mestre, tendo fugido secretamente, as consequências seriam terríveis. Portanto, enquanto sua fazenda pudesse ganhar dinheiro, ele não se preocupava completamente com questões de comportamento. Os escravos no continente eram numerosos e, mesmo que não fossem originalmente escravos, desde que alguém exigisse e pudesse produzir uma compensação adequada, esses nobres poderiam transformar inúmeras pessoas em escravos. Os nobres possuíam tudo, este mundo era tão simples. Mas com o status atual de Zhao Ai, se ele de repente comprasse um monte de escravos, definitivamente chamaria atenção. Portanto, não importa o que, ele tinha que permanecer discreto. Loukei era sua política, a agricultura era a sua principal direção de desenvolvimento. Tendo pensado nisso, Zhao Ai soltou um longo suspiro, lentamente deitando na cama. Ele ainda sentia como se estivesse sonhando. Anteriormente, ele era apenas um nerd comum na Terra. Mesmo que ele gostasse de ler romances, isso ainda não significava que ele queria transmigrar. Mas quem poderia ter pensado que algo assim realmente aconteceria com ele? Céus, você fez um nerd deixar o computador dele, não é o mesmo que castrar um pervertido? Isso realmente é muito cruel. Zhao Ai suspirou profundamente, remexendo-se na cama, olhando para o teto de pedra, e não pôde deixar de suspirar novamente. Tal lugar não tinha absolutamente nenhuma facilidade para entretenimento, como ele viveria cada dia. Meus romances, isso realmente é muito irritante. Talvez porque ele tenha recebido muitas lembranças agora, além da bênção inesperada da fazenda espacial, deixou os nervos de Zhao Ai muito excitados, e agora que a excitação havia diminuído, onda após onda de exaustão o atacou. Inconscientemente, ele caiu em um sono profundo novamente. O que Zhao Ai não descobriu foi que, assim que ele adormeceu, sua porta foi aberta e Meg esticou a cabeça para dentro para olhar. Vendo que Zhao Ai estava dormindo na cama, ela entrou suavemente, pegando a colcha na cama e cobrindo Zhao Ai. De pé ao lado da cama, olhando para Zhao Ai, ela suspirou e murmurou: "Jovem mestre, você estará trabalhando duro. O clã Buda depende de você." Terminou de falar, ela se virou e saiu, suavemente fechando a porta dele. Meg tinha acabado de sair do quarto de Zhao Ai quando Gren se aproximou, olhando para Meg e dizendo: "Meg, como está o jovem mestre? O que ele está fazendo?" Meg disse: "Nada, dormindo." Gren assentiu: "Vá ver como estão os preparativos do jantar da sua avó. Quando estiver pronto, venha chamar o jovem mestre para a refeição. Aí, já que estamos em um lugar como este de qualquer maneira, a etiqueta nobre só pode ser abandonada." Balançando a cabeça, ele voltou. Meg olhou para o avô. Ela entendia completamente o humor de seu avô. Ele havia dado toda a sua vida ao clã Buda, e nunca pensou que o clã Buda iria declinar diante de seus olhos. Como Gren poderia estar se sentindo bem? Meg seguiu Gren até a cozinha. Mesmo que Merine fosse a única chefa aqui agora, ela era apenas responsável pelas refeições para essas pessoas. O que os escravos do lado de fora comiam não era problema dela. Gren já havia lhes dado comida, e eles se serviriam. Meg aprovava a maneira de Gren lidar com as coisas. Aqueles escravos eram pessoas lamentáveis, e este lugar ainda era muito bom. Mesmo que a comida não fosse muito boa, eles ainda podiam comer o suficiente. Isso era basicamente uma impossibilidade sob aqueles outros nobres. Meg também pensou com muita clareza. No momento, o clã Buda dependia completamente do apoio de seu avô. O jovem mestre Adam basicamente não entendia nada.
Então agora ela só esperava que Adão fosse sensato o suficiente para não agir deliberadamente. Caso contrário, o clã Buda realmente não teria esperança de sobrevivência. Mas mesmo que Adão fosse sensato, ele ainda tinha muito a aprender. Anteriormente, ele era basicamente um jovem mestre hedonista, uma representação típica de falta de aprendizado ou habilidades. Ele basicamente não tinha um pouco de experiência em gerenciar um clã. Se ele fosse sensato o suficiente para aprender, isso era uma coisa, mas se ele ainda se recusasse e desse ordens equivocadas, então eles não seriam capazes de suportar por mais do que alguns anos com suas circunstâncias atuais. Mesmo que a família Buda não pudesse ser chamada de muito rica antes, eles pelo menos ainda eram nobres, e embora tivessem sido considerados criminosos desta vez, suas propriedades não haviam sido confiscadas, e assim o clã ainda tinha muito dinheiro, ao todo perto de 100.000 ouros ou algo assim. Não era uma quantia pequena. Mas agora Granger havia transformado esse dinheiro em todos os tipos de suprimentos, deixando apenas 100 e poucos dólares. Se Buda ainda continuasse desperdiçando dinheiro como antes, então essas pessoas talvez só pudessem lavar o pescoço e esperar a fome. Neste momento, as qualidades de Adam decidiram a sobrevivência do clã Buda. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.